O caso de hoje é um daqueles que a gente lamenta muito por ter acontecido. Ela estava no lugar errado e na hora errada. As imagens da câmera de segurança registraram os seus últimos momentos com vida. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Valéria e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes da gente continuar, se inscreve aqui no canal que sempre tem vídeos interessantes por aqui. E deixa aquele like pra mim, combinado? E agora, vamos lá? Direto pro vídeo. A Corinna Anne Vetrano nasceu no dia 12 de julho de 1986. Ela morava no bairro do Queens, em Nova York. A Corinna era fonoaudióloga com mestrado em patologia e ela trabalhava em Manhattan com crianças autistas. A Corinna também gostava muito de escrever, então quando ela não estava com as crianças, ela escrevia alguns roteiros. Inclusive, um desses roteiros virou um filme, um curta-metragem, e a Corinna participou do filme também como atriz. Os pais da Corinna, a Kate e o Phil, eles tinham um ótimo relacionamento com ela. Eles moravam no mesmo bairro, só alguns quarteirões de distância. Inclusive, o Phil, o pai da Corinna, era bombeiro aposentado e ele foi um dos primeiros bombeiros a socorrer as vítimas do atentado de 11 de setembro. Bom, em 2016, a Corinna estava com 30 anos. Ela era uma mulher muito bonita, praticava atividade física, então ela tinha um corpo atlético. E a Corinna tinha o hábito de sair do trabalho e no final da tarde ela ia correr com o pai dela no Spring Creek Park, um parque que ficava mais ou menos uns 2 quarteirões da sua casa. E na terça-feira, dia 2 de agosto de 2016, o Phil falou para a filha que ele estava com uma lesão nas costas e que estava doendo muito, então ele não iria correr com ela naquela tarde. Ele falou para ela várias vezes para ela não ir, porque ele não achava seguro ela ir sozinha, mas ela disse que não tinha problema, que ela ia. Então ele fala para ela ir, mas mandar mensagem para ele assim que ela chegasse em casa. E aí, por volta das 5 da tarde, a Corinna foi correr. E durante a corrida, ela ainda troca algumas mensagens com uma amiga dela. Até que de repente, ela não responde mais nenhuma mensagem da amiga. O Phil, o pai da Corinna, começa a ficar preocupado com a demora dela, porque ela ainda não tinha mandado nenhuma mensagem para ele. E também não respondia às várias mensagens que ele estava mandando para ela. E aí, aquele sentimento, aquela preocupação de pai, já pensando no pior, né? A gente, quando fica preocupado, só pensa em coisa ruim. O Phil vai na casa do vizinho, que era amigo pessoal dele e também trabalhava na polícia de Nova York, e contou para ele que a Corinna tinha saído para correr no parque e não tinha mais respondido a nenhuma mensagem. E aí, esse amigo policial entra em contato na hora, entra em contato com o departamento de polícia e por volta das 7 horas da noite, junto com uma equipe de policiais, eles começam as buscas no local onde a Corinna costumava correr com o pai. E infelizmente, por volta das 11 horas da noite, o corpo da Corinna foi encontrado pelo Phil, o pai dela, a mais ou menos uns 5 metros de distância do lugar onde eles costumavam correr. A Corinna estava deitada de bruços, com a cabeça virada para o lado, os shorts dela não estavam no lugar e as roupas íntimas estavam puxadas e o corpo dela estava quase totalmente à mostra. Era claro que ela tinha sido abusada. No corpo dela ainda tinham vários hematomas, vários arranhões que mostravam que ela tinha lutado com a pessoa que atacou ela. A autópsia revelou que a Corinna foi atingida na nuca, talvez por uma pedra, e a autópsia também comprovou que ela lutou sim pela sua vida, porque os dentes dela estavam rachados por conta da força que ela fez para morder quem estava agredindo ela. E ainda ela tinha grama embaixo das unhas, porque provavelmente ela tentou se segurar no chão enquanto ela estava sendo arrastada por alguém. A causa dela ter perdido a vida foi dada por estrangulamento, porque ela tinha no pescoço as marcas dos dedos do agressor. Tamanha foi a força com que ele apertou o pescoço dela. Os investigadores encontraram o DNA do agressor embaixo das unhas da Corinna, no pescoço dela, no celular que tinha sido jogado longe, no fone de ouvido e no tênis dela. E a partir daí, a polícia já tinha o DNA do criminoso, mas as amostras desse DNA não cruzaram com nenhuma amostra do Banco de Dados Nacional do FBI.
Os pais da Corrina ofereceram uma recompensa de $200 mil em troca de alguma informação, mas também não conseguiram nada. E aí a polícia passa a focar no que eles têm nas mãos: os depoimentos que eles escolheram e o vídeo de uma câmera de segurança que mostra a Corrina por volta das 5 da tarde correndo perto do parque minutos antes de ser atacada. Essa, inclusive, é a última imagem que eles têm da Corrina com vida. Os investigadores receberam mais de 200 pistas sobre o caso, mas nada, nenhuma delas chegava em algum lugar. Até que no dia 31 de agosto desse mesmo ano, 2016, um trabalhador do serviço público que estava trabalhando ali perto do local onde a Corrina foi encontrada, relatou para a polícia que próximo dessa data, do dia do que aconteceu com a Corrina, ele teria visto um homem machucado saindo correndo para fora do parque. Ele passou a descrição desse homem e a polícia conseguiu fazer um retrato falado desse possível suspeito e divulgou na mídia. E em dezembro, a polícia de Nova York, junto ao FBI, e a partir de denúncias, eles desenvolveram um perfil do suspeito. E essas informações foram divulgadas junto com o retrato falado. E aí, no dia 4 de fevereiro de 2017, a polícia declarou que um suspeito tinha sido interrogado. Seu nome era Channel Lewis. O seu perfil era perfeitamente compatível com o perfil desenvolvido pela polícia. E o mais importante, o material genético dele batia com o material encontrado na Corrina e no celular dela. Bom, o Channel Lewis era um homem de 20 anos, desempregado, descrito como uma pessoa solitária e psicologicamente instável. Ele morava com seus pais, com 3 irmãs e com seus filhos, numa casa destinada a pessoas de baixa renda, custeada pelo governo, no bairro do Brooklyn, a cerca de 5 quilômetros de onde a Corrina foi encontrada sem vida. Mesmo o Lewis não tendo uma ficha criminal, ele já tinha tido 3 intimações policiais, 2 por não respeitar as regras do Parque Spring Creek e uma por urinar em público. E a polícia já tinha recebido algumas denúncias anônimas também, dizendo que ele estava rondando ali as casas da vizinhança com um pé de cabra nas mãos, mas ele nunca foi preso. E além de tudo isso, um professor testemunhou que uma vez o Lewis, ainda garoto, disse para esse professor que ele odiava as meninas da classe e que a vontade dele era machucar todas com uma faca. E aí, o Lewis foi preso, sendo considerado o principal suspeito no caso da Corrina Vetrano. A polícia interrogou a mãe do Lewis e ela contou que na noite do dia 2 de agosto de 2016, a mesma data que a Corrina perdeu a vida, o filho dela chegou em casa com a roupa rasgada e suja de sangue. E quando ela pergunta o que aconteceu, ele diz que tinha sido assaltado, mas não tinha levado nada dele, então ele não quis ir fazer um boletim de ocorrência. Ela ainda contou que no dia seguinte, no dia 3 de agosto, teve uma discussão ali na família e o pai do Lewis resolveu levar o filho no hospital para ser medicado por conta dos ferimentos que ele fez no dia anterior nesse tal assalto. Depois que o Lewis foi preso, durante o primeiro depoimento dele, ele confessou o crime. Ele disse para a polícia que tirou a vida da Corrina porque ele sentiu raiva dela. E aí ele deu 5 socos na cabeça dela e que ele abusou dela. E que como ela tentou resistir e lutou com ele, ele ficou ainda mais irritado e aí perdeu o controle. E nas palavras dele, ele disse que arrastou a Corrina para dentro do mato e acabou com ela. Bom, depois dessa confissão, a teoria dos investigadores é a seguinte: no dia 2 de agosto de 2016, depois dessa discussão familiar, o Lewis saiu de casa e num surto de raiva, ele foi até o parque, viu a Corrina correndo. Não se sabe se eles se conheciam antes do ataque ou se ela estava no lugar errado na hora errada. Enfim, ele viu a Corrina, uma mulher, e parece que ele tem aí no histórico, uma certa aversão por mulheres. Lembra lá, o que o professor falou dele? E aí, ele simplesmente descontou toda a sua raiva nela. Depois ele vai para casa machucado e com as roupas rasgadas
câmeras e, de acordo com o que a mãe dele falou para a polícia, ele fala que foi assaltado. O Lewis permaneceu preso até o dia do julgamento, dia 5 de novembro de 2018, e ele foi acusado de homicídio em primeiro e segundo grau e por agressão e abuso. No celular do Lewis, eles encontraram pesquisas feitas sobre o que tinha acontecido com a Corrina naquele dia e também pesquisas das fotos dela e dos investigadores na cena do crime. E ainda encontraram no histórico do celular dele pesquisas no Google sobre DNA. Com tantas evidências, o caso estava praticamente resolvido. O vídeo da confissão que ele fez no primeiro depoimento dele foi exibido durante o julgamento. Só que em frente ao juiz, o Lewis se declarou inocente e, apesar de todas essas evidências e da confissão dele no primeiro, a confissão dele no primeiro depoimento, o julgamento terminou com o júri empatado, o que causou uma indignação tanto da família como na cidade inteira, porque tinham provas suficientes para a condenação dele imediata. Aí, no dia 27 de novembro de 2018, o juiz anulou esse primeiro julgamento e marcou outro para abril de 2019. E no dia 23 de abril de 2019, o Lewis foi considerado culpado pelo homicídio, pela agressão e pelo abuso da Corrina. E ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Mesmo depois dessa condenação, o Lewis se declara inocente e a família dele apoia. Eles acreditam que o DNA foi contaminado e que o Lewis foi acusado por ser um homem negro e com deficiência mental. A mãe dele acredita que a confissão do Lewis foi forçada e ela declarou, abre aspas, meu filho é respeitável, atencioso e foi criado para respeitar os outros. Ele não é um monstro como eles querem que o mundo saiba. Ele é uma pessoa amável e temente a Deus. Fecha aspas. Mas os investigadores afirmam que na confissão do Lewis tinham detalhes íntimos do homicídio da Corrina que só o culpado saberia. Um agente da polícia declarou que é compreensível que uma mãe não aceite a realidade do seu filho ter cometido algo assim terrível, se referindo à mãe do Lewis. Mas isso não muda o que ele fez e o Lewis foi considerado culpado de acordo com todas as evidências contra ele. E o caso foi encerrado. Como a gente não tem controle sobre a violência das pessoas, como às vezes nós somos tão vulneráveis a toda essa violência. Olha o que aconteceu com a Corrina, mesmo lutando pela vida, ela não conseguiu. Então, gente, compartilhe esse vídeo para que sirva de alerta para outras pessoas também. Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês. Eu gosto muito de encontrar com vocês aqui nos comentários. Obrigada por terem ficado comigo e eu espero vocês no próximo vídeo. Beijos!